Esse sistema de classe 3 para pacientes em dentição mista ou até mesmo dentição permanente jovem que necessitam usar máscara facial, são pacientes de classe 3, né? Necessitam usar máscara facial, só que são pacientes que não colaboram com o uso, ou de certa forma não querem usar máscara, então pouco usar outros tipos de aparelhos ortopédicos funcionais, que são frouxos na boca. Então nós temos esse sistema aqui, que é um sistema que consiste em uma estrutura pesada, tá? De fio ortodôntico, que é soldado por vestibular aqui do arco inferior, um fio 1.2, um arco. Aqui na região de incisivos a gente cola umas bolinhas de resina fotopolimerizável para esse arco não bascular. Por dentro aqui nós temos aqui um arco lingual também, que não deixa esses incisivos inferiores lingualizarem, né? Na parte superior temos um expansor dental-alveolar para os casos que não necessita tanta expansão, que não tem mordida cruzada posterior. Porém, quando você tem um caso de muita atresia, é necessário desenvolver um disjuntor, tá? E se tiver uma mordida cruzada muito profunda anterior também, você pode fazer um sistema de McNamara superior e a gente desenvolver toda a estrutura com esse mecanismo aqui. Então, esse mecanismo aqui, ele trabalha com força constante, de modo sagital, através dessas molas Naitai, e é uma alternativa quando você não quer utilizar nenhum sistema com microparafusos, né, mini implantes, porque de certa forma você não domina ainda a técnica com mini implante e você quer usar um método mais conservador, né, que não é invasivo de forma alguma. Então disponibilizamos dessa alternativa aqui, que é uma alternativa bem eficiente, né, em relação a outros métodos de aparatologia que existe, que é fixa. Então esse sistema aqui, ele é muito bem aceito pelos pacientes. O kit dessas molas aqui, ela vem com molas de 7 mm de comprimento, de 10 mm de comprimento. Esses pivôs aqui são soldados a essa estrutura, né? Então o laboratório Ortolab ele já prepara isso aqui e entrega tudo pronto só para cimentar. Como é feito então a cimentação? Você cimenta a parte superior com ionômero de vidro, coloca uma bolinha de resina fotopolimerizável aqui na região de canino por palatina para estabilizar, né, esses braços aqui do expansor, ou se for um disjuntor você vai colocar a resina foto nos ganchinhos dos molarzinhos também. E no arco inferior, você cimenta com ionômero de vidro, né, põe um pouquinho de resina fotopolimerizável aqui nos caninos, por vestibular, ou nos caninos, ou até mesmo na bateria de 4x4 aqui completa. Esses casos de classe 3, normalmente, que deve ser observado nesses pacientes, é se os incisivos inferiores não estão lingualizados. Se eles já estiverem lingualizados, esse arco aqui nós vamos fazer afastado dos incisivos, né? E se ele estiver vestibularizado ou reto, né, dessa forma conforme mostra esse manequim, nós fazemos tocando nos incisivos aqui na altura do centro de resistência aqui cervical, dessa forma. Então, é um dispositivo que tem mostrado bastante efeito positivo. Tem algumas resultantes dentro do alveolar, que é impossível não haver. Nós não estamos trabalhando com nenhum tipo de ancoragem esquelética aqui, só ancoragem nos primeiros molares permanentes que tem raiz já formada, né? E é uma alternativa para os casos dos pacientes que não usam aparelhos ortopédicos funcionais. É bom deixar claro que esses tipos de casos dessa forma, de classe 3, né, mesioclusões aí, com características esqueléticas, o ideal seria fazer o direcionamento do crescimento do ósseo, da maxila, através de um estímulo, né, de um aparelho ortopédico por estímulo. Mas muitas vezes esses pacientes não usam esses aparelhos, então, para efeitos de correção do problema, para que no futuro isso não venha virar um caso cirúrgico, né? Alguma coisa tem que ser feito com um método fixo, e aqui está uma alternativa muito bacana
para esses tipos de caso. Inicialmente, esses casos, quando tem uma mordidinha cruzada assim, caso você não queira fazer a estrutura superior com uma base de McNamara, a gente pode colocar também aquelas resinas oclusais diretas para liberar de modo transitório. Descruzou, você remove as resinas com a broquinha, né? Aquelas resinas Pisbuind, que são azul, é uma alternativa também. Então, para encaminhar para o laboratório Ortolabor, como é feito? Você põe elástico afastador nos primeiros molares permanentes, espera 2-3 dias, vai afastar, você remove os elásticos, faz a moldagem, manda para o nosso laboratório. Não requer que você faça bandagem aí no seu consultório. Nós vamos providenciar as bandagens aqui nos modelos de trabalho. Já vamos mandar toda a estrutura para você soldada, polida, né, adaptada. Você cimenta a parte superior, cimenta a parte inferior e parafusa as molas. Você vai pegar um par de molas, selecionar, vai verificar se é de 7 mm ou se é a de 10 mm que você vai usar. Vai depender muito da distância, né, sagital, da parte inferior e da parte superior de cada paciente. Então, normalmente, prova-se primeiro a de 10 mm de comprimento, estica ela utilizando um dinamômetro, né, a ponta do dinamômetro estica e afere a força, em média entre 250 a 300 gramas de força. Se essa mola grande resultar, né, nessa força, tudo bem, começamos a usar ela. Assim que tiver uma evolução, né, é uma melhoria do problema, né, uma evolução do caso, aí você troca a mola grande pela menor, para dar continuidade como ciclo de ativação. Então, isso. Se você tem um paciente também de classe 2, esse mesmo sistema aqui pode ser utilizado, porém de modo invertido. A gente inverte a posição da mola e só muda a parte da estrutura. Então, tem um caso de classe 2, aí as molas vão ficar de modo invertido. Nós construímos em uma ancoragem pesada também, pode ser com expansor ou sem expansor, tanto no superior também dessa forma, porque muitas vezes quando avança a mandíbula, a maxila cruza em relação à mandíbula e você pode expandir bem a maxila, ou caso as duas arcadas estejam atrésicas e você quer expandir dentro alveolar as duas, pode colocar dispositivo de ancoragem pesada com expansor nas duas e a gente trabalha dessa forma. Então, é importante saber fazer a diferença disso daqui, desse sistema aqui de que vai contrair a mandíbula em relação a um propulsor de Herbert. O Herbert ele faz a propulsão e esse sistema está contraindo, ou seja, está puxando a mandíbula, né? Então, métodos diferentes que buscam a mesma resposta. Então, fica aí a opção para a classe 2 também, caso você se identificou com esse sistema de ancoragem pesada. As resultantes dentro alveolar é bem diminuída quando comparada ao sistema que você instala essas molas diretamente aos brackets, né? Que são casos de dentição permanente, já que é possível colocar os brackets e usar esse sistema de mola, aqueles de encaixe diretamente nos brackets no arco. Esse sistema com ancoragem pesada, ele tem uma resultante aí de efeitos né, ortopédicos bem mais interessante do que o outro método que é encaixado aí nos brackets. Então, é só desenvolver o sistema, né, para a classe 2 dessa forma, e caso você queira, no superior, nós podemos bandar os primeiros premolares também no laboratório. É só colocar elástico afastador aí no teu consultório, afastar premolares e molares, tirar os elásticos, moldar e a gente prepara a banda no laboratório. Então, esse livro, Laboratório Ortolabor, está à disposição. Caso você tenha algum caso, né, ou de classe 2, de classe 3, que seja de interesse eu usar esse mecanismo, contacte com a gente para solicitar qualquer suporte ou tirar mais dúvidas.